Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante de português para o concurso do SMV. A gente tirou essa aula do nosso preparatório. E se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber de mais vídeos assim quando eles forem publicados. E dá uma olhada no link da descrição aqui, o primeiro deles, que eu vou deixar um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas antigas, um cronograma de estudos, editais e muitos outros. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, futuros oficiais da Marinha. Sou Ivanete Rigo, professora de língua portuguesa, e esta é a correção do simulado número 7. Vamos lá? Questão 13. O verbo sublinhado no trecho enxurrada de absurdos ditos. Aqui nós temos o verbo dizer e ele está no particípio. Como ele é um particípio irregular, então ele vai ter essa forma mais curtinha aqui. Não é um verbo defectivo é aquele que não tem conjugação completa, não é o caso do verbo dizer. Então, verbos como colorir, banir, falir são verbos defectivos. Como eu disse antes, o verbo dito está conjugado no particípio, uma das formas nominais do verbo. O termo não segue a terminação do particípio ado ou ido, porque ele é um particípio irregular, ele tem essa forma curtinha. Também, né, não é gerúndio, porque seria dizendo a forma gerúndio do verbo dizer. Também não é o infinitivo, porque seria dizer a forma nominal, né, de infinitivo. E também não é reflexivo, né, porque ocorre a voz reflexiva quando o sujeito pratica a ação sobre si mesmo, ou seja, quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. O ser é utilizado como pronome reflexivo. Por exemplo, Maria cortou-se com o canivete. Então, estamos aí totalmente distantes, né, de um reflexivo aqui, né? E só lembrando, alguns verbos só podem ser empregados na forma pronominal. Um deles é suicidar-se, que aliás é redundante, porque né, suis já é próprio, né, de si. Então, aí, mas queixar-se, zangar-se, entre outros, são verbos pronominais. Questão 13, letra B. Questão 14. Na frase, a culpa dos usos mais nefastos da ciência deve ser dividida por toda a sociedade. A palavra sublinhada no contexto significa o quê? Recorrentes? Não. O que é recorrente? Recorrente é o que recorre, torna a correr, na medicina que parece regredir à situação anterior, que torna a aparecer, que aparece com frequência, né? Na linguagem jurídica que recorre de uma sentença, que volta lá para a demanda inicial. Não há aproximação semântica entre nefastos e recorrentes, obviamente. Elementares? Também não. Elementar é aquilo que é simples em sua composição ou funcionamento. Podemos fazer uma referência às noções primárias de qualquer forma de conhecimento. Por exemplo, lei elementar da mecânica. Também podemos falar sobre o fato na pedagogia de ser o ensino básico ministrado nas escolas públicas, o elementar. Ou ainda que é de fácil entendimento, né? Ou ainda que pertence ao elemento, ou então um fato pormenor, enfim. Não há aproximação semântica entre nefastos e elementares. Benéfico. O benéfico é o que faz bem, que é salutar, favorável, que pratica o bem ou que tem essa intenção, que é bondoso, caridoso. Não há absolutamente aproximação semântica entre nefastos e benéficos. Prejudiciais, agora sim. O adjetivo nefasto, dentre suas possibilidades de sentido, representa a ideia de trazer dano ou prejuízo a algo. Assim sendo, não é? Podemos substituir nefastos por prejudiciais. Resposta para a questão número 14. E também não pode ser constante. Constante pode ser o que consta de algo, pode ser aquilo que demonstra persistência, que se mostra permanente. Nós não vamos ver aqui a aproximação semântica entre nefastos e constantes. Questão 15.
Assinale a opção que apresenta o grupo de vocábulos acentuados graficamente pelo mesmo motivo. Vejamos, início é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Milênio também, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ciência também. Está aqui a alternativa. Vale ressaltar que para a banca da Marinha, ela não vai considerar palavras como início, milênio e ciência como proparoxítonas acidentais ou eventuais. Para a banca da Marinha, essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Portanto, é nossa alternativa correta. Mas vejamos, insaciável, paroxítona terminada em L, ecológica, proparoxítona, através, oxítona em E seguido de S. Não é o mesmo, não é claro a mesma regra. Traídos, aqui nós temos um I que é tônico e que vai ficar sozinho na sílaba. Então, ele vai lá para a regra do I e do U, quando eles são tônicos, ficam sozinhos na sílaba, e aí eles vão receber o acento. Eles não podem, né, não pode haver um NH depois deles, e eles só podem estar sozinhos na sílaba ou seguidos da letra S. No caso de indivíduo, nós temos paroxítona terminada em ditongo crescente, no caso de pólvora, proparoxítona. Existência, paroxítona em ditongo crescente, provê, oxítono em E, cônsul, paroxítona em L. Átomos, proparoxítona, microscópio, paroxítona em ditongo crescente, destruído, regra do I e do U. Essas letras, né, sendo tônicas, ficando sozinhas nas sílabas, serão acentuadas, sozinhas ou seguidas, ou se elas estiverem junto com a letra S. Questão 15, letra A. Questão 16. Aqui nós temos um poema muito bonitinho do Manuel Bandeira. Céu, a criança olha para o céu azul, levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança, ou seja, a criança não sente que o céu é ilusão. Ela crê, a criança crê que que o não alcança quando tem na mão. Ora, sendo criança, ela tem o mundo todo pela frente, né? O mundo à sua mão. Questão 16. A palavra céu, presente no título e repetida 3 vezes no poema, mesmo sendo curta, traz a noção de amplitude e de grandeza? Sim. No contexto, ela possibilita uma analogia com o universo infantil, representado na palavra criança, vida ainda curta, mas com toda a amplitude do futuro pela frente. Tal possibilidade de leitura se confirma no efeito de sentido metafórico criado no último verso, esse aqui. Crê que o não alcança quando o tem na mão. Corretíssimo. O poema é composto por vocabulário simples, correto, coerente com o universo infantil convencional. A repetição dos termos céu e criança aponta para essa simplicidade. O vocábulo mãozinha contribui para a singeleza do poema. Corretíssimo. O poema, aparentemente singelo, possui como traço central o pessimismo, né? Aí não. Na perspectiva do eu lírico, a vida é encarada como uma caminhada dolorida e ser criança torna-se algo negativo devido a todo o sofrimento futuro a ser vivenciado, estando a felicidade presente apenas em instantes ilusórios. Os versos "Não sente a criança que o céu é ilusão" mostram essa perspectiva e remetem à ingenuidade da percepção infantil, que começou toda atravessada e errada, essa assertiva, né? Portanto, essa questão tem como gabarito a letra B. Questão 17. Avalie as afirmações entre parênteses sobre os substantivos em destaque. Das toalhas do enxoval não se via mais sinal de bordado. Enxoval é um substantivo coletivo e é um conjunto de objetos de noivas, de estudantes, etc. Sim, é verdade, é um coletivo, sim, de objetos de noiva, né, principalmente. Mas é possível pensar, né, em estudantes, enfim, vou fazer um enxoval novo para casa, por exemplo. Ver a pequenina borboleta era símbolo de casamento à vista. Trata-se de um substantivo sobrecomum, usado somente no feminino? Não, borboleta é um substantivo epiceno, né? Toda vez que, né, se tratar de um animal, nós vamos classificar como substantivo epiceno, ou seja,
vai apresentar somente um gênero. Nesse caso, o gênero é feminino. A oposição, né, em relação ao gênero, nós fazemos com o uso de borboleta macho, borboleta fêmea. Para o autor, interpretar o carrasco era difícil. Trata-se de um substantivo sobrecomum usado somente no masculino. Corretíssimo. Carrasco, tanto faz o homem como a mulher. É sempre o carrasco. Então, ela foi um carrasco, né? Parece estranho, mas é sim, um substantivo sobrecomum que é só usado no masculino. O público tem glamorizado os vilões de novelas. Uma outra forma de plural é vilãos. Sim, essa palavra tem esses dois plural, duas formas de plural, né? Vilões e vilãos. Corretíssimo. Então, está correto o que se afirma em 1, 3 e 4, apenas letra A. Questão 17. Questão 18, nós temos um quadrinho aqui. Uns quadrinhos, não é? O casal bem normal aqui, né? Ué, você não pegou canudinho? De jeito nenhum. Você não sabia que canudos de plástico podem acabar nos oceanos? Verdade. O que seria do planeta se não fosse por cidadãos conscientes como nós? E aí nós estamos vendo a conscientização desses cidadãos aqui num carro enorme, né? Que parece um ônibus para duas pessoas e ainda o consumo aqui de combustível. Então, vejamos. Os quadrinhos apresentados abordam uma temática relevante para a sociedade utilizando linguagem coloquial. Analisando-se as informações verbais e não verbais utilizadas na construção da tirinha, afirma-se corretamente que o humor decorre do contraste entre as ações politicamente corretas realizadas pelas personagens e suas falas preconceituosas. Não, né? Não há aqui fala preconceituosa. Da coerência entre o posicionamento das personagens que acreditam na inutilidade de ações ambientalmente corretas, também não há coerência entre o discurso e as ações das personagens, como nós vimos. Da representação de ações consideradas fisicamente saudáveis, realizadas no discurso das personagens, mas não postas em prática. Nem todas as ações são saudáveis. O carro, né, enorme, por exemplo, né, para transportar só duas pessoas, não é saudável para o ambiente. Da oposição existente entre as falas das personagens, que compreendem de formas diferentes o conceito de consumo sustentável, não, eles estão lá, né, em sintonia. Eles acham que estão fazendo tudo certinho. Da incoerência existente entre o discurso de proteção ambiental das personagens e a concretização das ações apresentadas nos quadrinhos. Aí nós já temos um resumo, né? Então, o humor é decorrente dessa incoerência existente entre esse discurso de proteção ambiental, né? Não vamos jogar canudinho no oceano, e a concretização das ideias apresentadas nos quadrinhos de não consciência real, né? Por exemplo, pelo uso do carro a combustível, que também prejudica o meio ambiente. Para essa questão, a alternativa correta, a letra E. Um texto para as questões 19 e 20. Esse texto nos faz refletir um pouco, né? Porque ele afirma que aprendemos a dizer não desde bem novinhos, né? O bebê já é capaz de deixar claro que não está contente, ele já, né, diz não. Mas aí, com o passar do tempo, nós somos impelidos a dizer quase sempre sim. Quando alguém nos faz um pedido, por exemplo, para refletir. Questão 19. A alternativa em que o termo se, em destaque no enunciado, está presente em uma construção de voz passiva é: a humanidade se mostrou capaz de obter ganhos para sua sobrevivência? Não, aqui nós temos o verbo mostrar-se, né? O se faz parte desse verbo, é parte integrante do verbo. Aliás, um verbo de ligação, o verbo mostrar-se. A humanidade se mostrou capaz. Aqui nós temos o sujeito, aqui nós temos um predicativo do sujeito, porque temos um verbo de ligação e, né, trata-se de um verbo que já vem com o pronome, uma parte integrante do verbo.
quando se percebeu que as chances de sobrevivência eram maiores. Quando foi percebido, né, que as chances de sobrevivência eram maiores. Aqui nós temos o verbo perceber, que é transitivo direto. E aí essa oração aqui, né, ela vai funcionar como sujeito desse verbo. E ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E aí, quando ocorre isso, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Essa aqui é a alternativa correta, está na voz passiva. No caso, passiva sintética. Por isso, se uma pessoa lhe pede um favor, aqui nós temos um ser, que é uma conjunção condicional, pode inclusive ser substituído, né? Caso uma pessoa lhe pede um favor, né? Venha ali pedir um favor, para ficar mais bem desenvolvido, digamos assim, o texto. Cada vez que o indivíduo se vê nesse contexto aqui, o ser é parte integrante do verbo, né? Porque o verbo ver, ele pode não ser aí um verbo com o pronome, ele pode não ter essa parte integrante. Ele viu, ele a viu, por exemplo, um verbo transitivo direto. Mas aqui, nesse contexto, ele é parte integrante do verbo. É um pronome reflexivo, né? Traz a ação de volta para o sujeito. Apenas para não se sentir rejeitado pelos pares. Sentir-se também, parte integrante do verbo. A ação volta para o sujeito. Questão 19, letra B. Questão 20. Agindo em conjunto, a humanidade se mostrou capaz de obter ganhos para sua sobrevivência. Há um exemplo de um uso correto de colocação pronominal. A colocação do pronome oblíquo não está de acordo com a norma culta na alternativa. Vejamos. A onda subitamente o derrubou, lançando para longe. Tudo certinho aqui, né? Nós temos um sujeito aqui, um advérbio que puxa aqui, né, o pronome para antes do verbo. Aqui nós temos uma vírgula, nós não podemos começar aqui o pronome com a oração, o período, perdão, com o pronome. Tá tudo certinho aqui. Arrumamos-nos para a festa e saímos. De acordo com o padrão culto, nesse caso a ênclise é obrigatória porque nós não podemos começar com o pronome oblíquo o período. Não podemos dizer ou escrever, né? Nos arrumamos para a festa. Estávamos felizes, pois todos felicitaram-nos. Essa assertiva está incorreta. Por quê? Algumas palavras funcionam como fatores de atração do pronome oblíquo. É o caso de todos, né? Então, há palavras que têm sentido negativo, pronomes relativos e os pronomes indefinidos, como todos, né? São palavras atrativas. Então, a forma correta, pois todos nos felicitaram. Recusei a proposta salarial que me ofereceram, o que aqui atrai o pronome para antes do verbo. Vender-lhes-ei todos os objetos de porcelana que pintei. Vender o quê? Todos os objetos. A quem? A eles. Como o verbo está no futuro do presente, nós estamos iniciando aí um período, nós temos que colocar esse pronome no meio do verbo, né? Que veio lá da historinha do hei de vender a todos, né? Então, vender-lhes-ei todos os objetos. A mesóclise, que é a situação que temos aqui, ela ocorre com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito apenas. E isso se não houver nenhum fator, né, que puxa o pronome para antes do verbo. E aí, nós não podemos começar com o pronome oblíquo, então aqui nós somos obrigados a colocar o pronome aqui no meio do verbo. Lembrando que é absolutamente incorreto o uso do pronome oblíquo depois, ou seja, em ênclise, né, aos verbos no futuro do presente e futuro do pretérito. Absolutamente incorreto. Então, questão 20, letra C. Questão 21. A regência verbal está incorreta, de acordo com a norma culta, na alternativa. Bom, vejamos. O desfile de modas agradou ao público. Aqui o verbo agradar está corretíssimo, né, com a preposição a, porque aqui é no sentido de causar satisfação e corresponder à expectativa. Então, ele vai ser transitivo e indireto. Se nós não usarmos a preposição nesse verbo aí, nós vamos ter outro sentido para ele, que é o verbo transitivo direto, no sentido de contentar, afagar, mimar. Então, a moça agradou o gato, por exemplo. Então, ela afagou o gato. É esse o sentido se nós não usarmos a preposição.
Letra B, o juiz implicou o advogado em provas que incriminavam o réu. Corretíssimo. Aqui o verbo implicar alguém em algo é envolver alguém em algo, né? Então está correto. O juiz implicou quem? O advogado. Em quê? Em provas. O povo aspira a uma sociedade mais igualitária. O verbo aspirar, no sentido de almejar, de pretender, é um verbo transitivo indireto. Está aqui bem certinha a preposição. Se nós tirarmos essa preposição daí, nós vamos ter outro sentido para o verbo aspirar, que é o de cheirar. Não é o caso aqui, né? O contexto não vai permitir essa interpretação. Não vai permitir que nós não coloquemos aqui a preposição. Prefiro ganhar pouco do que ficar desempregado. Aqui temos um erro muito, muito, muito comum. Quem prefere uma coisa a outra. Jamais se pode dizer ou escrever eu prefiro isso do que aquilo. E prefiro mais também está incorreto, né? Então, do verbo preferir, né? Quem prefere algo a algo com a preposição a, né? Como já falamos, é muito comum aí, né? Preferir algo do que algo, mas essa construção é condenada pela gramática tradicional. Então, o correto, prefiro ganhar pouco a ficar desempregado. Tentei, mas não consegui simpatizar com ele. Quem simpatiza, simpatiza com. Então, está corretíssima a assertiva. Questão 21, letra D. Questão 22, o hífen. Considerando a regra ortográfica em vigor, em qual alternativo o hífen está empregado corretamente? Então vamos lá, afrodescendente, afro-brasileiro, eurodeputado, euroasiático. O que ocorre aqui? O hífen só deve ser usado em palavras que compõem adjetivos pátrios. Então, afro-brasileiro, euroasiático, tudo bem. Mas afrodescendente, não, né? Então, aqui o descendente não é um adjetivo pátrio, né? Então ela não leva hífen, portanto está incorreta. Letra B, médico cirurgião, azul escuro, conta-gotas, porta-retrato. O outro emprego do hífen está relacionado às palavras compostas, como vice-prefeito, guarda-chuva, porta-voz. E aí médico, cirurgião tem status de palavra composta e as outras também. E quanto ao hífen, está corretamente empregado em todos os vocábulos. Letra C. Mal me quer, coco da Bahia, João de Barro, couve-flor. Bom, quando é bicho, né, e planta, tem que ter hífen. Mesmo, né, considerando aqui que são elementos compostos ligados por preposição. E couve-flor. E aí, aqui que vai ocorrer no mal me quer. A grafia correta da primeira palavra é mal me quer, sem hífen, né? Então, está, atenção, inclusive, eu até pus aqui, ó. O novo acordo ortográfico extinguiu o hífen de palavras compostas que tem entre os termos um elemento de ligação, como preposição, artigo, conjunção, pronome. Então, lua de mel, mão de obra, pé de moleque, fim de semana, calcanhar de Aquiles. Mas há 7 exceções cuja grafia foi consagrada pelo uso, segundo a Academia Brasileira de Letras. São elas água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, ao Deus dará, que está faltando aqui, né, o hífen, inclusive, a queima-roupa e pé de meia, que são as economias. Letra D, micro-ondas, anti-inflamatório, contraindicação, socioeconômico. A grafia correta da última palavra é socioeconômico sem hífen. Antessala, suprarrenal, macro-região, contrassenha. Aqui, tudo sem hífen e repetindo a consoante. Portanto, questão 22, letra B. Questão 23. Considere as seguintes afirmações acerca das palavras destacadas. A palavra necessariamente é um advérbio derivado de um adjetivo, sim, de necessário, né? E aí, com o acréscimo de mente, nós vamos ter um advérbio. A palavra desinformação é um substantivo derivado de um substantivo também, né? Desinformação é um substantivo que deriva de informação, que também é um substantivo. A palavra alucinados é um adjetivo derivado de um substantivo. Não. Alucinados é um adjetivo, mas é derivado do verbo alucinar. Questão 23,
letra C. Questão 24. A sua natureza ardente e apaixonada, extremamente sensual, mal contida até então pela disciplina do seminário. Nessa expressão destacada, o adjetivo está flexionado no grau superlativo absoluto analítico. Por quê? Porque nós usamos aqui um termo para deixar esse esse adjetivo num grau maior, né? Então, muito sensual, extremamente sensual. Quando usamos o grau superlativo absoluto analítico, o destaque é assinalado pelo emprego de certos termos que revelam uma ideia de aumento. Geralmente os advérbios muito, extremamente, excepcionalmente, né, que vêm antepostos ao adjetivo. Então, aqui, lembrando que o superlativo absoluto, ele não leva em consideração nenhum outro ser e nenhum outro grupo também. Não é relativo, aqui ele é absoluto. Então, analítico, porque tem uma palavra aqui, um intensificador do adjetivo. Questão 24, letra B. Questão 25. Ela insistiu. Um verbo de Candy. O que foi que ela disse? Me dá esse papel aí. São as palavras da personagem, né? Parágrafo, no caso aí depois dos 2 pontos, depois do verbo de Candy, nós vamos ter o travessão e as palavras exatas aqui reproduzidas. Esse é um exemplo de discurso direto. Na transposição da fala do personagem para o discurso indireto, a alternativa correta vai ser: ela insistiu em que, o verbo aí vai pedir a preposição em, que lhe desse a ela aquele papel. Então vejam, de aí nós vamos, né, me dá esse papel, de esse nós vamos para aquele e de aí nós vamos para ali. E só para complementar então, essa questão 25, letra E, aqui as transposições do discurso direto para o discurso indireto. Enunciado em primeira ou terceira pessoa, para o discurso indireto vai para a terceira pessoa. Preciso de dinheiro, disse o capitão. Disse o capitão que precisava de dinheiro. Não achas melhor tirar esse poncho? Perguntou-lhe Rodrigo no discurso direto. Rodrigo perguntou-lhe Rodrigo se ele não achava melhor tirar aquele poncho. O verbo enunciado no presente, sou a Julieta. O verbo enunciado vai ser no imperfeito para o discurso indireto. Disse hesitante que era Julieta. E aqui nós temos, né, mais um quadrinho retirado, né, lá do Cunha mesmo, né, de como se faz a transposição do discurso direto para o discurso indireto, trocando aí os tempos verbais. É isso. Até a próxima oportunidade. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, valeu e até mais!